Noite, uma bênção muito grande, os irmãos abençoaram muito a igreja durante este dia. Nós agradecemos ao Senhor pela vida dos irmãos e desejamos que Ele continue abençoando ricamente esse ministério que confiou aos irmãos. Os irmãos, têm sido uma bênção muito grande no reino do Senhor. E nós queremos também, queridos, agradecer a presença de todos. Receba o nosso abraço, você que está conosco nessa noite. Desejamos que Deus possa abençoar a sua vida. Deus possa falar ao seu coração. É uma alegria, irmãos, estar aqui novamente, já estivemos durante a manhã e agora estamos dedicando esse tempo a Deus. E é um tempo que devemos refletir a respeito de Deus. Eu convido você a refletir sobre a sua vida, a sua relação com Deus. Refletir sobre a eternidade. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem sobre a eternidade, sobre o seu destino final. E é isso que nós queremos hoje trazer para a nossa meditação. Um texto em que o Senhor Jesus nos alerta para esse. E esse é o nosso convite, a que meditemos nisso. A que você, querido, medite a respeito da sua vida. A respeito do seu encontro com Deus, se é que você já o teve, e se não o teve, deve considerar essa possibilidade à luz daquilo que a palavra de Deus nos ensina. E eu quero convidar, portanto, aos irmãos para que nós abramos as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, e vamos ler dos versículos 24 até o 28. Quero convidar aos queridos que nos ponhamos em pé para lermos a palavra de Deus, ler esse texto belíssimo e dos ensinamentos que Jesus deixou aqui registrados pelo apóstolo, por um dos seus discípulos, um dos seus apóstolos. Ele nos diz o seguinte a palavra do Senhor em Mateus 16, versículos 24 até o 28. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então recompensará a cada um de acordo com o que tenha feito. Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Que Deus abençoe assim a leitura da sua palavra. Oremos. Senhor, nós te agradecemos pela tua bênção, ó Deus. Te agradecemos, ó Deus, pela grande salvação que alcançamos por meio de Cristo Jesus. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe a tua igreja, que o Senhor abençoe o teu povo. Que o Senhor, ó Deus, fale aos corações. E que desde já, ó Deus, possamos sair daqui nesta noite com a certeza da tua presença, da tua bênção e com o derramar da tua graça sobre todos que aqui estão e aqueles, ó Deus, que estão cultuando também em casa e nas muitas igrejas que estão reunidas em teu nome nesta hora. Obrigado, Senhor, por tudo. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, esse texto nos mostra algumas questões muito interessantes a respeito da nossa eternidade. É interessante, irmãos, porque quando nós lemos esse texto, e quando nós lemos de modo geral, quando nós lemos e meditamos a palavra de Deus e na salvação que há em Cristo, há uma pergunta que surge naturalmente da meditação nessas verdades, que é a seguinte: por que eu deveria me preocupar com essa questão?
Há muitas pessoas que, ouvindo o Evangelho, simplesmente dão de ombros e digam: mas por que eu deveria me preocupar com essa questão? Afinal de contas, a vida é aqui, a vida é agora, ela passará e não há muito sentido nisto, segundo a visão de alguns. Mas quando nós nos dedicamos a conhecer e quando ouvimos a palavra de Deus, ouvimos o Evangelho, ouvimos a mensagem bíblica de salvação para todo homem, e nós vemos, por exemplo, um texto como Hebreus 9:27, que diz que a todo homem está ordenado morrer uma só vez, e depois disso virá o juízo, nós começamos a concluir que nós devemos sim nos preocupar com esta questão. Há muitas pessoas que não se importam com isso, mas a palavra de Deus mostra que há muito, muito além da vida terrena, que é absolutamente fugaz, que é absolutamente passageira. A Bíblia nos mostra, na verdade, que muito mais importante do que a vida que aqui vivemos, é a vida que viveremos depois, quando aqui não mais estivermos. Há uma vida eterna aguardando por mim, há uma vida eterna aguardando por você. Mas para que isto aconteça, nós precisamos aprender com o texto, que é muito claro, que somente terá essa vida eterna aquele que confessar e que receber a Cristo como seu Salvador. O texto nos ensina isso de maneira clara. O texto nos diz, nos mostra que Jesus Cristo morreu por nós, que Jesus Cristo se entregou por nós, que Ele derramou seu sangue por nós, para que nós tivéssemos uma vida plena aqui e agora, e uma vida absolutamente completa na sua presença, na presença do Senhor. O versículo 26, ele é interessante porque ele diz o seguinte: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem pode dar em troca da sua alma? Nós, ao longo da história humana, nós vemos homens que conquistaram reinos. A história secular registra alguns homens, algumas figuras humanas que conquistaram todo o mundo conhecido à época. Por exemplo, Alexandre Magno foi um grande conquistador. Mas quando ele morreu, a história conta que ele mandou ser sepultado com o seu trono, com o seu manto, com o seu cetro e com alguns tesouros. Mas ele não levou nada daquilo. Anos mais tarde abriram o túmulo e tudo estava lá, menos ele, só estava lá o esqueleto. Ele não levou nada, não obstante tenha tido o mundo aos seus pés. E ao contrário, temos visto e temos tido contato, e temos tido comunhão com pessoas de uma vida absolutamente simples e falta de todas as coisas materiais, mas que têm conquistado um tesouro no céu pela fé em Cristo Jesus. O texto nos mostra que a salvação, ela é única e exclusivamente por meio de Cristo. O versículo 24, Jesus diz: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, venha após mim. Jesus não falou: olha, se vocês quiserem acompanhar um líder qualquer, a igreja X ou Y, a doutrina X ou Y. Não, Jesus falou: se alguém quiser vir a mim, venha a mim, siga a mim. Então, nenhum esforço humano é capaz de mudar a sua vida em termos de destino espiritual. Você não vai ter a salvação por nenhum esforço humano, por nenhum mérito seu. A palavra de Deus é clara: nenhum mérito humano pode fazer com que o seu destino eterno ele seja modificado.
Só o Senhor Jesus. Nenhum sacrifício humano pode fazer isso. Há pessoas que vivem se martirizando, se sacrificando em troca de uma possibilidade de alcançar a salvação, quando a Bíblia é rigorosamente clara que isso não adianta nada. Há pessoas cometendo sacrifícios, há pessoas entregando tudo aquilo que tem para a igreja X ou Y, entendendo que assim alcançarão a salvação. Há igrejas e determinadas doutrinas afirmando que a salvação se dá somente, unicamente por meio delas, quando na verdade isto não é bíblico. Isto não é aceitável à luz da Bíblia. A Bíblia é de clareza solar ao deixar claro que a salvação é somente por Cristo, é somente em Cristo, e o próprio Senhor Jesus afirmou isso inúmeras vezes, como por exemplo em João 14:6, quando ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho, Ele é o caminho, querido, para abençoar a sua vida. Ele é o caminho para transformar a sua vida. Ele é o caminho para levar paz ao seu coração. Ele é o caminho para levar consolo, conforto ao seu coração. Ele é o caminho para levar segurança à sua vida. Ele é o caminho para conduzi-lo à vida eterna. E ninguém mais. Porque em nenhum outro há salvação. Então, queridos, é preciso que nós aprendamos, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Se nós queremos meditar, se nós queremos pensar, se nós queremos avaliar esta situação, e devemos realmente fazê-lo, é preciso que voltemos os olhos para Cristo. Somente Ele, porque a palavra de Deus também diz, em 1 Timóteo 2,5, que não há nenhum outro intermediário entre Deus e os homens, somente Cristo Jesus. Portanto, quando Jesus diz: olha, se alguém quiser vir após mim, venha, é porque Jesus é o único caminho. Você tem que acompanhar, querido, a Cristo, e não homens. Você tem que acompanhar a Cristo e não líderes, é seguir a Cristo. Você quer ter uma verdadeira transformação de sua vida, para viver uma vida completa na presença de Deus agora e eternamente? Creia em Cristo, convide Cristo para estar com você. Esta é uma decisão, queridos, que cabe a cada um de nós. Você tem que tomar esta decisão. Não adianta você ser uma pessoa muito boa, uma pessoa muito bondosa. Não adianta você vir aqui à igreja todo mês, todo dia, toda semana. Não adianta você ser amigo da igreja. Não adianta você ser amigo do Evangelho. Se você não receber a Cristo como seu Salvador pessoal, se você não tiver uma relação pessoal com o Senhor Jesus, nada disso vai fazer diferença quando você daqui partir. E esta escolha, esta decisão é responsabilidade única, exclusivamente minha, e é uma responsabilidade também única, exclusivamente sua. Ninguém decidirá por você. Seu pai não decidirá por você, sua mãe não decidirá por você, o pastor não decidirá por você, o diácono não decidirá por você. É uma decisão que cabe a você diante de Deus. Por isso, Deus nos convida a essa meditação. E todos nós temos absoluta liberdade para escolher e, evidentemente, arcarmos com a consequência da nossa escolha, no que diz respeito ao nosso destino eterno, à nossa salvação ou não. Tudo na vida, queridos, é questão de escolha. E para toda escolha que fazemos, há uma consequência, há resultados com os quais teremos que conviver. E a escolha mais séria, a escolha mais contundente que qualquer criatura humana pode fazer, é a escolha de aceitar ou não a Cristo como Salvador da sua vida. E todos são convidados a irem a Cristo. Todos são convidados a terem um encontro com Cristo. Todos são convidados a entregarem as suas vidas a Cristo, a crerem na sua promessa de amor, de perdão e de salvação. Mas o Evangelho,
ele não é obrigatório para ninguém. É um convite. Por isso Jesus afirma, se alguém quiser. Se não quiser, é uma questão pessoal, é uma questão de escolha. O evangelho é para quem quer. Ele não é obrigatório, como outras religiões que conhecemos por aí. A pessoa não tem escolha, ela tem que ser aquilo, não tem conversa. O evangelho não. Jesus deixou a sua mensagem para que todo aquele que nele crer. O convite de Jesus é um convite amável para quem quiser, para aquele que quiser fazer esta decisão, tomar esta decisão e entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E muitas pessoas não querem. Muitas pessoas passam toda uma vida se ocupando de muitas coisas, mas não separam um tempo para meditar nas verdades eternas, para meditar no convite do Senhor Jesus, e chegam ao fim da vida com o coração envolto em muitas dúvidas. Eu quero ler aqui para os irmãos um texto que eu acho fantástico, irmãos. Acho fantástico esse texto. Eu já li uma vez esse texto aqui numa mensagem, em uma outra oportunidade. Esse texto ele foi escrito mais ou menos em 1600 por um dos gênios que a humanidade conheceu, um homem chamado Blaise Pascal, que foi um matemático francês. E ele fez defesas muito contundentes do Evangelho, inclusive afirmando que o cristianismo era a proposta religiosa mais inteligente que ele conheceu entre todas que estudou. E ele falando sobre o homem sem Deus, ele escreve esta verdade maravilhosa num dos seus livros, chamados Pensamentos, num livro que escreveram sobre ele, Blaise Pascal, os Pensamentos de Pascal. Ele diz o seguinte: não sei, dizem eles, ele falando sobre o homem sem Deus, quem me pôs no mundo, nem o que é o mundo ou quem sou eu. Vivo em uma ignorância terrível a respeito disso tudo. Não sei o que é o meu corpo, o que são meus sentidos, a minha alma e essa parte de mim que pensa no que digo, reflete sobre tudo e acerca dela mesma e não conhece mais do que o resto. Vejo esses espantosos espaços do universo que me rodeiam e me sinto ligado a um canto desse gigantesco espaço, sem saber por que estou colocado nesse lugar e não em outro, nem porque esse pouco tempo que me foi concedido para viver foi-me reservado agora e não em outro momento de toda a eternidade que me precedeu e da que me seguirá. Vejo somente infinidades de todas as partes, as quais me encerram como um átomo e uma sombra que só dura um instante, sem retorno. Tudo quanto sei é que devo morrer em breve, mas o que mais ignoro é a morte que não poderei evitar. Assim como não sei de onde venho, também ignoro para onde vou. Só sei que saindo deste mundo, cairei para sempre no nada, ou nas mãos de um Deus irritado, sem saber qual dessas condições devo ser dado eternamente em partilha. Eis meu estado, cheio de fraqueza, cheio de incerteza. De tudo isso concluo que devo passar todos os dias da existência, sem pensar em investigar o que deverá acontecer-me. Talvez pudesse encontrar algum esclarecimento em minhas dúvidas, mas não desejo ter esse trabalho ou dar um só passo a fim de procurá-lo e depois, tratando com desprezo os que se fatigam neste trabalho, quero ir sem previdência ou receio, tentar esse grande acontecimento, deixando-me levar molemente à morte, na incerteza da eternidade de minha futura condição. O homem sem Deus, ele morre na incerteza da eternidade da sua futura condição, porque o seu coração está cheio de dúvidas, porque ele tendo a oportunidade, ele tendo conhecimento, ele podendo entregar a sua vida a Cristo, ele se nega a fazê-lo, não tem um encontro com Cristo e morre nessa condição. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara a esse respeito. E ela nos mostra que somente há dois caminhos
E nós, eu, você, cada um de nós tem que escolher um desses caminhos. E nós vamos ter que escolher ou o caminho com Cristo para a vida eterna, ou o caminho sem Cristo para a perdição eterna, para o inferno e seus horrores. Como a Bíblia registra na fala do próprio Senhor Jesus, que dirá para aqueles que o rejeitaram: afastai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno e os seus sofrimentos, preparado para o diabo e seus anjos. Não há meio termo, querido. Não há em cima do muro. Você tem que escolher, cada um de nós tem que fazer a escolha, se queremos viver e morrer com Cristo, para com Ele ressuscitarmos e com Ele estarmos eternamente, ou se vamos rejeitar a Cristo e vamos morrer sem recebê-lo e, portanto, partirmos para a condenação e o sofrimento eterno. Sabe, irmãos, eu comecei há algum tempo atrás a ler um livro que eu sempre tive vontade de ler. E agora separei tempo para ler, comecei, mas tem que ter fôlego para ler aquele livro. Então eu dei uma parada para descansar. O Inferno, de Dante Alighieri. Talvez muitos irmãos tenham visto, tenham ouvido falar, já tenham lido. E eu comecei a ler este livro, que eu tinha muita curiosidade para ler. Comecei a ler. É uma obra, uma coisa extraordinária, em termos humanos, né? Escrito há 700 anos atrás. Como que o sujeito pode, com inteligência colossal, escrever uma obra daquela? E eu comecei a ler aquele livro, e, irmãos, é estarrecedor a descrição que ele faz dos horrores do inferno. E eu estava lendo aquele livro e eu pensei o seguinte: o pior de tudo é que aquela descrição que ele faz não chega nem perto dos verdadeiros horrores que lá encontrarão aqueles que rejeitarem a Cristo. E é muito interessante porque ele diz que quando ele inicia sua caminhada para conhecer esses horrores do inferno, ele se defronta junto ao portão, e lá na entrada do portão, dos portais do inferno, há uma frase sobre o portão, gravada sobre o portão. Não é uma frase bíblica, mas revela uma grande verdade bíblica. E lá está escrito: abandonai toda esperança, ó vós que entrais. Querido, se você morrer sem Cristo, você seguramente vai ser confrontado com essa verdade, porque não haverá mais jeito, não haverá mais volta, não haverá reencarnação, não haverá purgatório, não haverá segunda chance, não haverá mais nada, é você e mais nada. Portanto, é preciso que você reflita sobre a sua condição. Há muitas pessoas que passam uma vida toda se enganando. Ah, mas eu vou na igreja. Ah, mas eu sou amigo do pastor. Ah, eu vou lá, eu dou meu dízimo, dou minha oferta e não sei o quê, e essa conversa toda. Se você não confessar a Cristo como o Senhor da sua vida, se você não renunciar a você mesmo, e renunciar a você mesmo, importa em você reconhecer a sua condição de pecador, a sua condição de alguém que precisa de Cristo, alguém que precisa do amor de Cristo, alguém que precisa do perdão do Senhor, alguém que precisa da salvação em Cristo. Isto é renunciar a você mesmo, é saber, é confessar que você não tem condições para gerir a sua vida eterna, para decidir sobre a sua vida eterna, para fazer qualquer coisa que possa mudar o seu destino eterno, se você não confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador da sua vida. Há pessoas preocupando-se com tudo, arrumando tempo para se preocuparem com tudo, mas não se preocupam, não param para avaliar, não dedicam um pouco de tempo para avaliar a condição da sua vida diante de Deus e diante de toda a eternidade. O texto nos mostra que se nós queremos mudar o rumo das nossas vidas, nós temos que obrigatoriamente confessar a Cristo como nosso Salvador, entregar a Ele a nossa vida, convidar ao Senhor Jesus e clamar a Ele
para que Ele entre em nossa vida, entre em nosso ser e tome conta do nosso coração, dos nossos desejos, da nossa vida. Para que Ele seja o nosso Senhor, é preciso que façamos isso, para termos uma nova vida, uma vida de paz com Deus o Criador, uma vida com o Senhor Jesus o Salvador e uma vida de paz conosco mesmos, porque quando encontramos a Deus, quando encontramos a Cristo, quando entregamos nossas vidas a Ele, nós passamos a ter uma vida de paz com nós mesmos, porque sentimos a bênção, a presença, a graça do Senhor sobre nossas vidas. Nós fazemos isso quando fazemos a vontade de Deus, porque a vontade de Deus para mim, a vontade de Deus para você, é que você entregue a sua vida a Cristo. É que você confesse a Cristo como Senhor da sua vida e entregue a Ele toda a sua existência, agora e eternamente. E essa é uma decisão que cada um de nós deve tomar. É uma decisão que deve ser tomada já, imediatamente, não é jogar para frente, não. Nós temos mania, não é mesmo, de às vezes, confrontados com determinados compromissos, deixa para depois eu vejo, depois eu resolvo, depois eu dou uma olhada nisso. E há muitas pessoas sendo confrontadas com a verdade do Evangelho, no sentido de que devem resolver a sua relação com Deus, entregar a sua vida a Cristo, e também começam a arrumar desculpas. Não, eu vou deixar para depois, eu vou ver isso depois, eu vou resolver este ou aquele problema, e depois eu vejo essa questão, e acabam não tendo tempo suficiente para esse encontro transformador com Deus. Portanto, o Evangelho, queridos, a mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem para agora, não é para depois, não. Porque nenhum de nós sabe quando será o nosso dia, sabe quando será o nosso fim. Portanto, é uma questão que devemos resolver à luz da palavra de Deus, à luz do texto lido, porque é uma verdade com a qual precisamos trabalhar em nossas vidas, em nossos corações. E quando tomamos essa decisão, nós temos a promessa do Senhor Jesus de uma vida plena, de uma vida feliz, de uma vida cheia de graça, de uma vida, queridos, de muitas vezes de lutas, de sacrifícios, padecendo às vezes dificuldades, mas uma vida na certeza da plenitude, da presença de Deus nos guiando, nos sustentando, nos confortando e caminhando conosco até o fim, porque Jesus não nos abandona, Deus não nos abandona e nós nunca estamos sós. O texto convida: se alguém quiser vir após mim, venha. Querido, você quer ir a Cristo? Vá. Você quer ter um encontro com Cristo? Tenha, decida, tome a sua decisão. Muitas vezes, nós ficamos avaliando essa questão e ficamos pensando: puxa vida, mas há tanta coisa que eu tenho que pensar, há tanta coisa que eu tenho que resolver, há tanta coisa que eu tenho que renunciar para ter esse encontro com Cristo. Há algo que impede você de tomar uma decisão ao lado de Cristo? Diga a Ele, fala: Senhor Jesus, eu quero esse encontro contigo, eu quero receber a tua graça, eu quero receber o teu perdão, eu quero receber o derramar da tua graça sobre a minha vida, mas há algo que me impede, e algo que me impede é isto que eu declaro a ti. Não é para dizer para mim, não é para dizer para ninguém, para o seu amigo, seu colega, o seu irmão ou irmã aí do lado, mas diga a Cristo: isto ou aquilo me impede de ter esse encontro, e eu entrego essa dificuldade nas tuas mãos e peço a tua bênção para a minha vida. Você já avaliou, querida, essa questão? Decida, mas decida sabendo que você vai colher o resultado da sua escolha, e se a sua escolha for por Cristo, você terá a bênção, a graça do Senhor na sua vida. Mas se a sua decisão, ao contrário, for rejeitando a Cristo, você também terá a paga por esta decisão. E a paga da rejeição a Cristo, não há outro termo, é o inferno, é a perdição eterna, é o viver
infinitamente afastado da presença, da graça e da bênção de Deus, padecendo os horrores que não chegam nem perto daquilo que Dante Alighieri escreve na sua obra. Então, querido, esse é o convite do Senhor para cada um de nós. Mas é um convite para você também, meu irmão e minha irmã, meditar na sua vida, meditar na sua relação com Deus. Irmãos, a igreja do Senhor está vivendo momentos de crentes de meia tigela, crentes que não têm um compromisso com Deus, crentes que trocam o culto, trocam o estar na igreja, trocam a companhia dos irmãos, trocam momentos de comunhão com Deus por tudo quanto é interesse pessoal. A palavra de Deus é também para mim, é também para você. Porque as igrejas estão cheias de crentes que muitas vezes estão com os corações vazios, sofridos, arrastando problemas, arrastando mágoas, arrastando tristezas. E o convite de Jesus é para você também. A palavra de Deus é para você também. Para que você que já teve um compromisso com Deus, que teve um encontro com o Senhor Jesus, que entregou a Ele a sua vida, renove o seu compromisso de fidelidade a Deus. Renove o seu compromisso de culto ao Senhor. Saia do comodismo, abandone o comodismo, abandone tantos interesses pessoais e esteja na casa do Senhor, esteja em comunhão com o Senhor. O convite dele é para mim, é para você, é para todos nós, é para toda criatura humana. E hoje ele fala, querido, especialmente ao seu coração. Se há alguma coisa que o impede de decidir-se por Cristo, ou se há alguma coisa que o impede de renovar seu compromisso de fidelidade a Deus, de amor a Cristo, de amor ao Evangelho, fale com o Senhor Jesus, declare isso a Ele, porque Ele tem bênçãos, queridos, para nós, Ele tem bênçãos para a sua vida, Ele quer derramar graça sobre a sua vida. E eu quero orar, queridos, nesse instante. Por esse motivo, eu quero convidá-lo a que você eleve o seu pensamento ao Senhor, a que você, unicamente você e mais ninguém, converse com Deus, fale com Deus. Quero convidar a que você avalie a sua vida. Nós não estamos aqui para avaliar a vida de ninguém, para olhar para ninguém. Ah, mas o fulano é assim, o Beltrano é assim. Não, eu não tenho nada com fulano nem Beltrano, eu tenho comigo e com Deus. E assim deve ser com o irmão, com a irmã. Assim deve ser você, querido, assim deve ser com você, querida, que está aqui nesta noite. A você que está participando, ofertando um culto a Deus em seu lar, em sua casa. Avaliar a sua condição, porque cada um de nós vai dar conta a Deus da nossa vida. Eu não vou dar conta da vida de ninguém. Pastor não vai dar conta da vida de ninguém. Mas você, quando for chamado e estiver na presença do Deus Todo-Poderoso, você vai dar conta da sua vida a Ele e da escolha que você fez. Esse é o convite dele para você. Que você entregue totalmente a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Que você caminhe com Ele. Não importa, querido, a sua condição. Há muitas pessoas que às vezes querem tomar uma decisão ao lado de Cristo, né, de firmarem as suas vidas. Nós ficamos pensando, puxa vida, mas eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, eu já fui assim, eu fui assado. Nada disso importa para Jesus. Jesus não olha para o seu passado, Ele olha para você agora, e Ele quer tratar o seu coração. Ele quer tratar a sua vida, Ele quer pegar você pela mão, Ele quer acolhê-lo. Ele diz para você, eu estou contigo, eu caminho contigo, a sua vida é preciosa para mim, você é importante para mim, e eu quero abençoar a sua vida, mas essa é uma decisão que você tem que tomar. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para avaliar a sua relação com Deus? Querido, tome uma decisão hoje, tome uma decisão agora, pedindo a bênção do Senhor para a sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Cristo, entregue confiadamente, e não precisa de muita coisa, não tem mistério nenhum, porque a Bíblia nos fala, né? É pela fé
o crer, o ser salvo, é pela fé, somente pela fé. Se você tem fé, se você acredita que Cristo pode abençoar a sua vida e transformar a sua vida agora e para sempre, diga a Ele: Senhor, eu creio, e com todas as minhas dificuldades, com todos os meus problemas, com todas as minhas incertezas, eu recebo Cristo nesta hora, porque eu quero a bênção dEle, eu quero a paz de Jesus em minha vida, em meu coração. Se você também, querido, já é um crente, mas precisa renovar seu compromisso com Deus, faça isso. Renove também, diga: Senhor Jesus, eu quero ser um crente melhor, eu quero dar um melhor testemunho, eu quero viver de forma mais atuante o Evangelho, e eu preciso da tua bênção para isso, e eu quero orar nessa instante, querido, por sua vida. Quero convidar você, se você toma esta decisão, né, todos estão orando, eu quero que você levante a sua mão para eu identificar, porque eu quero orar para você, onde você está. Há alguém nesta noite? Deus abençoe, minha irmã, Deus abençoe. Há mais alguém? Você quer, querido, renovar seu compromisso com Deus? Você quer entregar a sua vida a Cristo? Você quer receber a bênção do Senhor Jesus? Levante a sua mão, eu quero orar por você, onde você estiver. Será que há mais alguém? Deus abençoe, meu querido, Deus te abençoe, tá bom? Há mais alguém? Eu vou orar por você, eu pedir a bênção de Deus para a sua vida. Haverá mais alguém? Nós vamos orar por você e pedir a bênção de Deus. Se não houver, nós vamos orar por essas duas vidas, levantar a sua mão. E creia, querido, que Deus vai abençoá-lo. A mão de Deus, ela vai estar estendida sobre a sua vida, derramando graça e poder, derramando perdão, derramando comunhão e levando a uma caminhada plena e feliz na paz e direção do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu coração. Nós vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos, ó Deus, pela beleza da tua santidade. Te agradecemos, ó Deus, pela beleza da tua palavra, pelo poder da tua palavra, ó Deus, que transforma vidas, que transforma histórias, ó Deus, que modifica vidas para a eternidade. Senhor, que essas vidas recebam a tua bênção, ó Deus, que o teu poder, que a tua graça seja derramado sobre esses corações, especialmente, ó Deus, desses queridos que levantaram a sua mão. Senhor, que o Senhor recolha essas vidas nas tuas mãos poderosas, ó Deus, e derrame a tua bênção sobre eles. Abençoa toda a tua igreja, nossos irmãos e irmãs que aqui estão esta noite, que todos recebam, ó Deus, a tua graça e o derramar do consolo do Espírito Santo. Dá-nos a tua direção em tudo, ó Deus, e nós te agradecemos, porque temos fé em Ti, na Tua providência, no Teu cuidado a nosso respeito, na Tua salvação e na vida eterna, ó Deus, que nos aguarda quando contigo estivermos. Obrigado por tudo, recebe a nossa gratidão. Em nome de Jesus nós te oramos e te pedimos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe aos irmãos.